por nos apresentar, né, Kelly? É uma satisfação muito grande estar aqui de novo, repartindo a mesa com esses professores tão queridos, né, amigos tão caros de todos nós, e para dar continuidade a esse nosso projeto, que era realizar um evento integrando propriedade intelectual e outros ramos do direito, né? Na data de hoje, nós temos a professora Márcia Santana Fernandes e o professor Fabiano Menck, que é colega também da Universidade Federal, e saudando eles com muito carinho, eu vou passar a palavra para a professora Kelly fazer as devidas apresentações formais. Boa noite a todos, queridos convidados, presentes. Primeiramente, vou apresentar, então, o professor Fabiano Menck, nosso colega, então, professor da URGS, mestre em Direito pela própria URGS e doutor em Direito pela Universidade de Kassel, na Alemanha. Professor de Direito Civil, advogado e árbitro da Câmara de Arbitragem da Federação. E a querida professora, então, Márcia Santana Fernandes, que é pós-doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da PUC, doutora em Direito pela URGS, PPG, né, do Direito, e advogada na Santana Fernandes Advocacia e Consultoria e consultora na área de bioética e saúde e proteção de dados pessoais. Então, agora, sem mais delongas, passamos a palavra primeiro para a professora Márcia e depois para o professor Fabiano. É isso. Bom, em primeiro lugar, eu não poderia deixar de agradecer, né, essa comissão tão bacana que organizou esse evento, que é um tema fundamental, né, da propriedade intelectual e o direito, essa conexão, né, não despregada. Então, eu queria muito agradecer a Kelly, o Milton, o André, a minha querida Lisiane, né, que fomos colegas de mestrado, então, assim, temos uma longa trajetória juntas, então é uma emoção realmente poder estar nessa mesa aqui, do lado do meu querido também professor Menck, que temos, o destino tem nos aproximado em vários eventos, né, online, presencial. Isso tem sido sempre uma gratificação escutar o professor Menck. Então, o propósito hoje, o tema é um tema desafiador, né? Porque tratar das perspectivas futuras da propriedade intelectual hoje, eu digo para vocês que já é complexo tratar da propriedade intelectual em si, mas do futuro da propriedade intelectual com relação à sociedade da informação e à sociedade digital ficou realmente algo quase de filme de ficção científica, como a gente vai ver, né? Então, os juristas aqui, eles vão ter que, nós juristas, né, vamos ter que pensar realmente, e eu acho que o direito, ele sempre vem, de uma certa forma, né, a reboque desse processo. E não poderia ser diferente, porque a gente precisa amadurecer os processos, a gente precisa refletir sobre eles, os fenômenos, né, para poder, de alguma forma, dar uma resposta que seja uma resposta compatível. Então, eu gostaria, assim, de iniciar. Eu preparei, são poucos slides, né, o próximo, pensando, assim, em 4 grandes desafios. Então, se a gente... aqui. Aqui. Tá. Esses desafios, na verdade, eles estão pautados em 4 grandes estruturas da propriedade intelectual. A gente sabe que a propriedade intelectual, e eu sei que todos sabem aqui, né, que é uma área fantástica, porque ela lida com a criação, com a inovação, com a capacidade do ser humano de trazer proposições novas, né? E a área de atuação é tão vasta, né? A gente tem desde a patente, que é algo mais ligado à inovação, aos direitos autorais, às indicações geográficas, que a professora Kelly é uma expert, né? A parte toda de programas de computador, as questões de tecnologia ligada ao segredo industrial, a transferência de tecnologia, a concorrência ligada a essas áreas. Mas tem um elemento que é essencial quando a gente pensa na propriedade intelectual, que é a imaterialidade. A imaterialidade, os bens imateriais, né, foram quase que
despretensiosamente pelo direito maltratados, eu diria, porque a gente sempre olha para algo que é material, que a gente pode agarrar, que a gente pode perceber, mas a gente consegue observar que a imaterialidade, esses bens imateriais que os romanos já tinham reconhecido e que o direito brasileiro já dizia, né, desde Pontes até Gama Cerqueira, olha, faz parte de um ramo do direito que são os direitos reais, os direitos de propriedade. Então, quando a gente pensa que hoje a imaterialidade é o que move a economia do mundo, a gente pensa a importância da propriedade intelectual nesse cenário. Então, o primeiro desafio, eu acho que é a colocar a propriedade intelectual nessa sociedade da informação e na sociedade digital. Isso traz para a propriedade intelectual desafios significativos. O segundo ponto é o que a comunidade europeia chama de quinta liberdade, né, que é a livre circulação do conhecimento. Não só a livre circulação do conhecimento, mas que liga também com a ONU, com as suas 30 metas para o desenvolvimento do mundo, né? O programa lá da ONU 2030, que é a capacidade que os seres humanos terão que ter em inovar, mas garantindo os direitos humanos, a sustentabilidade, a cultura e o patrimônio. Então, essa quinta liberdade, ela está ligada diretamente com a propriedade intelectual. Um terceiro tópico, que são os bens imateriais, né? Hoje, os bens imateriais, eles perpassam por uma longa trajetória. E quem trabalha com direito empresarial sabe disso, né? Não é só a propriedade intelectual, mas a gente está falando aqui de toda uma trajetória da empresa, o seu nome, de que forma ela se apresenta no mercado, né? Isso tem um valor que é um valor imaterial, né? Então, toda essa correlação ela é muito importante. E um quarto desafio é o princípio da territorialidade. A legislação normativa nacional e internacional dos tratados trata o princípio da territorialidade quase como um dogma para a propriedade intelectual. Mesmo que a gente saiba que a propriedade intelectual é uma área altamente internacionalizada, a gente vê o tratado lá organizado pela Organização Mundial do Comércio, o TRIPS, todo o papel que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual realiza com tratados internacionais para tentar criar uma harmonização nessa área entre os países membros. E o caso das patentes é um exemplo, né, com o PCT, com o acordo para possibilitar o registro de patentes em âmbito internacional. A gente sabe que a supranacionalidade desses tratados é fundamental. Mas existe o princípio da territorialidade, ou seja, os países eles têm o direito de estabelecer as suas regras, estabelecer quais as áreas que vão querer proteger por propriedade intelectual. E aqui, quando eu falo em propriedade intelectual, por favor, né, já relacionem aquelas duas grandes áreas imensas, né, do direito, complexas, que é a área dos direitos autorais e a área da propriedade industrial, e seus apêndices, sui generis, né, como a gente tem hoje. E os apêndices vão crescendo à medida em que a complexidade vai aumentando. Então, para tratar esses 4 elementos, eu escolhi um único desafio, que é a inteligência artificial. Talvez eu tenha sido muito pretensiosa em ter feito isso, mas eu acho que a gente está aqui para conversar, né? E eu gostaria, então, desse desafio até para trocar ideia com os meus colegas de mesa e trocar ideia com vocês. Então, deixa eu botar aqui a próxima. Eu resolvi pegar 3 situações reais que envolvem propriedade intelectual e inteligência artificial. Deepfakes, NFT, né? O Non-Fungible Tokens, ou os tokens não fungíveis,
e o metaverso, Google Books e o projeto Gutenberg. Então, assim, a gente poderia ter pego muitos outros elementos, né? Mas antes da gente entrar propriamente nesses exemplos, eu não poderia deixar de mencionar rapidamente, assim, tá tudo aqui, né, mas tá tudo na cabeça, então a gente traz o papel só mesmo para não esquecer de nada que seja tão relevante. Que a inteligência artificial não é nova, a gente sabe disso, mas ela está potencializada nos dias de hoje com o desenvolvimento das tecnologias de informação, sem dúvida nenhuma, com a capacidade de armazenamento de dados maciços, não só na internet, mas nos satélites, e a gente está vendo o impacto disso em muitas das tecnologias hoje. A gente não... A gente, na verdade, hoje tem... A inteligência artificial é quase tudo que a gente faz, né? E isso tem sido normalizado, vamos dizer assim. A gente já normalizou a inteligência artificial nas nossas vidas. Mas a gente ainda não normalizou, né, situações como, por exemplo, o caso da Buzz, né? O caso da Buzz é uma inteligência artificial que o seu criador, que criou o algoritmo, ele quis patentear esse algoritmo, não ele como inventor, mas sendo o da Buzz inventor. Ele entrou com o pedido de patentes em vários lugares do mundo. Austrália, Inglaterra, no Patent Office, na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos. Porque é uma tecnologia que, conforme o seu criador explica, né, são redes neuronais artificiais que têm a capacidade de interpretar a linguagem e, de alguma maneira, dar respostas inovadoras quando provocado. Então, as patentes da maioria desses países foi negada, com exceção da Austrália. Depois de um recurso, a Austrália, então, autorizou. Qual foi a negativa da maioria dos países? E aqui, o caso dos Estados Unidos, eu trouxe o caso americano, é a novidade. O aspecto da atividade inventiva, requisito fundamental, inerente aos seres humanos e não à inteligência artificial. E esse elemento foi um elemento muito interessante, porque, conjugado com ele, existe todo o requisito do estado da arte, ou seja, o critério da novidade. E o critério da novidade, que pode ser reconhecido pelo expert, poderia ser reconhecido pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial teria condições de armazenar muito mais informações do que talvez um cérebro humano ou uma equipe poderia fazer o levantamento. Então, é algo muito interessante se a gente pensa que em todos esses países há ainda um desacerto nesse entendimento, é porque a gente aqui tem um trabalho significativo para fazer de bases teóricas, jurídicas desses critérios, que para nós não era objeto de reflexão. Será que eles funcionam? Será que eles não funcionam? Né? Hoje, essa é uma realidade. Um outro caso muito interessante é o caso do Boticário. Né? O Boticário se juntou com a IBM e eles, desde 2018, eles criaram uma inteligência artificial para reunir a tendência de perfumes que os consumidores poderiam ter interesse. E com a inteligência artificial, eles criavam combinações de possíveis cheiros. Né? Depois que a inteligência artificial fazia o seu trabalho, entravam os perfumistas e faziam um arranjo especial. Essa patente tem essa invenção tem mais de 17 patentes, recebeu mais de 20 prêmios e está no mercado com o Boticário, que é essa empresa brasileira que todo mundo conhece e que também tem um fator outro interessante, que é o conhecimento tradicional envolvido aqui das comunidades tradicionais e que também interessa a propriedade intelectual. Então vejam como a coisa é interessante
e complexa. Mas se a gente vai também para a questão geopolítica, também é interessante. Vocês estão vendo que a Universidade de Stanford tem esse grupo, né, que estuda o papel da inteligência artificial, e esse relatório é um relatório bem recente, de 2021. Depois, inclusive, essa apresentação fica disponível para o pessoal, eu botei os links para o pessoal poder entrar nesses documentos, né? Aqui, a América Central e a América do Sul não estão no mapa. Não estão no mapa. Quem está no mapa aqui? América do Norte, Ásia e Europa. Isso significa algo muito interessante. Estamos alto. E temos que entrar e estar in. E como é que a gente vai conseguir estar in? Estudando. Se apropriando desse tema, que é um tema que aparentemente parece tão complexo, e é. Mas no direito não tem tema fácil, porque nós, seres humanos, somos complexos. E seria, né, quase que dizer a mesma coisa. Vejam aqui como a inteligência artificial e as patentes nos últimos, desde 2015 até agora, 2021, aumentou 76,9%. Não é pouca coisa. Isso significa que a tecnologia, as inovações que o mundo está gerando na área da inteligência artificial. Para a gente ver como essa área ela é uma área potencial. Mas muito bem, a gente está vendo aqui alguns documentos e eu faço questão de pontuar aquele documento vermelhinho ali que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual criou um manual para os juízes. Por quê? Porque o direito internacional privado vai ter que se recriar, não é verdade? Os juízes, aqui a arbitragem é fundamental. O papel dos árbitros aqui de resolver problemas transnacionais, porque essa tecnologia, ela não é uma tecnologia que ela se limita ao território nacional. Portanto, aqui o princípio da territorialidade já está, por sua vez, abalado. Nós vamos ter que criar mecanismos de pensar esse princípio, garantindo algumas peculiaridades. Eu sei que não é fácil, a propriedade intelectual vem tentando fazer isso por décadas, não é verdade? Mas, assim, é um desafio que a todos nos coloca. Então, vejam os documentos, e aqui eu acho que a gente tem um pouco do cenário. Mas indo para os casos, né, do deepfake, vejam que interessante. Eu peguei esse caso que eu achei muito interessante pelas eleições que se aproximam. Esse cidadão lá que eu não consigo ler o nome dele aqui, mas ele está lá no Twitter, e ele criou um deepfake usando a imagem do então presidente Lula fazendo propaganda de paçoquinha. E a voz é do presidente Lula, artificialmente, com inteligência artificial. Ninguém diz, ouvindo, que ele está fazendo propaganda para uma paçoquinha que não é ele. Então, essa é uma geração que eu até vou deixar, depois, até se a gente quiser assistir o vídeo, está ali, mas assim, o professor Menck vai falar em proteção de dados, direitos autorais. Eu vou deixar para ele a gente conversar isso, porque eu não quero aqui monopolizar o espaço. Mas quando a gente fala em tokens não fungíveis, eu fiquei tão feliz com esse nome, gente. Como professora de Teoria Geral do Direito Civil, é fantástico. Quando a gente ensina para os alunos, né, fungibilidade e não fungibilidade, bens fungíveis, bens infungíveis, os alunos nos olham e dizem assim, o que é isso, bem fungível? Agora tá aí, todo mundo vai saber o que é fungível e o que não é. Não é verdade? Então, assim, quando eu tenho uma criptomoeda que vale um gatinho daqueles ali, foi vendido por $170 mil. Quando a gente pensa que o mercado da criptomoeda ligado aos tokens, né, que é uma criptomoeda, e que essa criptomoeda ela vai ser trocada num metaverso, no mundo virtual, no mundo
que não é real, mas que tem um valor econômico impactante, como a gente vai ver. Esse artigo é um artigo muito interessante, deixa eu mencionar ele, porque ele trata do seguinte, ele trata das patentes sendo comercializadas no multiverso, como elas poderão ser comercializadas. Então, se eu sou um inventor e eu tenho uma invenção, eu quero comercializar minha patente no multiverso, eu saio à margem das organizações registradoras. INPI, OMP, tudo fica ali no real. Vamos ver como é que isso vai acontecer no virtual. Assustador, né? Quando a gente pensa. Mas, assim, essa é a realidade. Se a gente olha aqui só os valores, né? 180 bilhões em 2020 e com projeção a 400 bilhões em 2025. É a economia do metaverso. Mas aqui é o mais interessante. Vocês sabem que aquele caso lá da venda de terreno no céu, né, eu tenho uma história muito interessante, professor Menck. O meu pai, né, o pai um dia recebeu lá no seu escritório, era um advogado muito querido, um senhor que vendia terrenos. E o senhor, ele é um advogado, convenceu ele que precisava vender aquele terreno, ele comprou o terreno, sem ver o terreno. Recebeu uma matrícula. Um dia, no verão, minha mãe disse, vamos lá conhecer o terreno, na região, aqui perto da praia. Né? E o terreno era nada mais, nada menos do que não baixe. Ou seja, negócio jurídico impossível. Né? Então, quando a gente tem a venda do terreno no céu, a gente pensava, negócio jurídico impossível. Mas o metaverso está vendendo terrenos no metaverso, no mundo virtual. E não é por pouca coisa, hein, gente? Ainda eu posso escolher o país que eu quero morar. Muito chique. Bom, hoje eu quero ter uma casa em Beverly Hills, do lado do ator que eu sou fã. E foi o que aconteceu com esse cidadão. Ele pagou 2,5 milhões de reais para ter uma casa no multiverso do lado do seu popstar. Agora, não pensem que isso é brincadeira. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo hoje. Né? Quem é que está lá no metaverso? Bancos, empresas. Pasmem, eu fiquei realmente chocada. Eu tenho que... O JP Morgan está com uma loja no metaverso. E por que isso? Porque esses tokens é uma forma de comercialização à margem da tributação com dinheiro real. Ou seja, eu tenho dinheiro, 2,5 bilhões, e eu tenho um trânsito de mercado no mundo virtual com propriedade intelectual. Agora eu fico pensando assim, projeto arquitetônico, direitos autorais, como é que vai ser? Será que eu posso reproduzir um projeto do Niemeyer, botar no metaverso e dizer eu moro numa casa do Niemeyer? Né? Bom, negócios estão sendo feitos, reuniões de trabalho, por exemplo, o professor Milton põe o escritório dele lá no metaverso, de repente ele marca uma reunião de trabalho para dar orientação de como se faz uma patente para um outro avatar. Né? Então, assim, é muito maluco isso, né? Quando a gente pensa nas galerias de arte, espaços estão sendo abertos para que os artistas publiquem a sua arte virtual, que eles possam ter de forma gratuita ou não, venda de quadros ou a reprodução de quadros de artistas conhecidos, né, nesse mundo virtual, ou um mix com música, né, e de músicas reais de compositores clássicos, como Bach, como Mozart, né, que já caíram em domínio público. Tudo isso talvez venha a ser outra vez registrado. E esse projeto, que é o projeto, a princípio é um projeto do bem, né,
ele é conhecido de todos nós acadêmicos. Todo mundo já entrou no Google Books, todo mundo já entrou no Projeto Gutenberg. O Projeto Gutenberg é muito interessante, são livros que já estão em domínio público, que podem ser lá disponibilizados, e além daqueles licenciados pelos próprios autores, né? Da mesma forma, o Google Books, que tem um acordo com a biblioteca norte-americana para digitalizar, né, o maior número de obras possíveis. Então, assim, é como o Humberto Eco diz, é assustador isso, eu prefiro a Biblioteca de Alexandria. Mas, tudo bem, né? Se a gente volta aqui, já para me encaminhar, a gente observa que a área da propriedade intelectual tem um grande desafio, que é compreender os seus limites atuais, né? O atual presidente da OMP, deixa eu até pegar o nome dele aqui para não confundir, que eu acho muito ruim, né? Porque recentemente trocou o presidente da OMP, foi o ano passado, é o Darin Tang, né? Ele diz o seguinte, que os desafios estão postos e que a análise da propriedade intelectual não pode ser mais vista do ponto de vista individual, de direitos individuais. Ele tem que ser visto no corpo do núcleo dessa grande complexidade que é o direito, e não só, mas no direito internacional. E aqui o direito internacional vai ter que dar uma resposta à altura a essa complexidade. Não é à toa que todas as grandes organizações de PI têm atualmente feito estudos com relação à sociedade da informação e à inteligência artificial. E, por fim, eu gostaria de terminar com uma frase de um filósofo que eu particularmente admiro muito, que é Edgar Morin. A gente pode adotar o mesmo caminho que adotamos ontem, de ouvir o nosso segundo palestrante, depois concentrar as reflexões em ambas as exposições. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao meu querido colega, Fabiano Menck, para que dê continuidade ao tema de encerramento. Bom, eu queria dar boa noite a todos e todas. Dizer, para ser bem sincero, que para mim é um momento de nervosismo, depois de 2 anos enfrentando o público, presencialmente, conversando com os colegas antes, eu vou ser aqui bem informal nessa minha intervenção hoje, porque eu estou acostumado nesses últimos 2 anos a dar palestras com anotações, eu puxo meu código que me socorro da lei a colar, é tudo muito mais fácil. Ainda mais uma área, propriedade intelectual, que não é a minha área. Mas eu falei com o Dr. Milton antes, ele disse, Congresso é Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, né, de Direito da Propriedade Intelectual. E eu vi a nominata, todos eles entendem mais do que eu de propriedade intelectual, uma amostra aqui. Mas alguns colegas falaram aqui que também não são totalmente proprietários, não é? Me refiro a alguns colegas meus alunos também. Mas eu queria agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui presente, o Milton, minha colega, a professora Kelly, a professora Lisiane, o professor Esteves, que não está mais aqui. Queria saudar esses 2 professores, que eu muito admiro, colegas, amigos, né? O professor Goldinho, a professora Lina. Fantástico encontrar os colegas de novo. E a minha colega, a professora Márcia, que nos brindou uma apresentação realmente... A Márcia, cada vez mais, assim, eu fico, né, boca aberta com todas as palestras, porque elas são fruto de uma pesquisa sempre muito dedicada. Eu queria chamar a atenção disso. Nós estivemos juntos recentemente, né? Recentemente já faz agora foi no ano passado, numa palestra de proteção de dados também. E vários me elogiaram depois do meu grupo, assim, que palestra, né? Assim, o cuidado e o quanto realmente é uma aula, né, a tua palestra, então parabéns. E também os alunos, né, assim, o público, que ótimo ter contato com vocês, vê-los presencialmente, pessoas que eu não conhecia, que disseram, o senhor é alto, né, essas coisas assim. Como o senhor é alto, né? Sempre sentado na cadeira, nas aulas de vídeo, nas palestras, né, assim, alto.
E então, assim, o contato com vocês é tudo. Estou louco para voltar para as aulas presenciais. Eu não aguento mais o ensino remoto na URGS. Nós, os professores da URGS, os professores da PUC têm esse privilégio de estarem ativos no presencial. Esse tema, né, assim, perspectivas futuras, eu não sei se eu consigo trazer. Assim, até para a gente entender, né, quando a gente é convidado para uma palestra, e aqui foi com muita antecedência, né, começa um processo mental de elaborar aquela palestra e ficar pensando, às vezes, em horas onde a gente está fazendo outras coisas até. E as pessoas dizem, puxa, mas eu falei isso contigo, e de repente, às vezes, a gente nem concentrou no que as pessoas estavam falando na família, porque a gente está pensando já um pouquinho naquela palestra. Isso vem desde o convite, já faz 2 meses. Né? Eu tinha uma palestra hoje de manhã também, ministrei sobre contratos eletrônicos, um pouco mais fácil para mim. E esse é um processo, né? A gente vai começando a pensar sobre o que, e cada vez se intensifica mais quando se aproxima da palestra, ou aula, enfim, né? E eu, assim, eu pensei, cara, não adianta, eu preciso, de repente, trazer aqui da área que eu estou mais pesquisando nesse momento, para poder ser útil, algumas interfaces que eu acharia da proteção de dados com a propriedade intelectual. Então, eu pensei em aqui rascunhar algumas coisas. Eu lembro, Elisiane, talvez tu conheças isso, que é o Herman Benjamin, né, o ministro Herman Benjamin, que a professora Cláudia lá na faculdade trouxe anos a fio seguido para a faculdade, e dizia assim, eu dei várias palestras que depois viraram pesquisas aqui. Então, eu também não tenho condições de fazer pesquisa sobre o que eu vou falar. Mas tem 2 pontos que, se alguém quiser fazer uma pesquisa, eu lembrei do Benjamin, se isso inspirar, de repente, um dos alunos a fazer uma pesquisa sobre isso. E eu já diria assim, interface entre proteção de dados e propriedade intelectual. Isso já é uma coisa bem interessante. Então, vocês até já tenham pensado, não tem nenhuma novidade aqui, certo? Porque é evidente, essa disciplina nos toca a todos, a disciplina da proteção de dados. Sim, disciplina porque a própria lei trata como uma disciplina, né, proteção de dados. E a propriedade intelectual já tem uma tradição que não precisa nem falar sobre, né? Quando a gente vai falar de proteção de dados, a gente sempre localiza que nós estamos correndo atrás dos europeus, que tem uma lei de 1970, a lei de Hessen da Alemanha. Então a gente diz assim, nós estamos 50 anos para trás, ou mais. Né? Muito embora eu sempre digo para meus amigos alemães, eu digo assim, olha, a gente pode estar 50 anos atrás disso em Kassel, agora, estive na Alemanha em dezembro, assim, olha, nós estamos 50 anos atrás. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos acelerados. O Brasil, o manancial que tem de pesquisadores, de pessoas envolvidas, eu digo na proteção de dados, mas também aqui na propriedade intelectual, e com os números que nós temos, números assim de populacionais, de pessoas envolvidas com o direito, com a inovação, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter cada vez mais perspectivas, porque o que eu quero dizer em números, né? O número de faculdades de direito, o número de estudantes de direito, de profissionais do direito, é muito maior do que qualquer país, você sabe disso, altamente considerado. Se a gente for ver o número de faculdades de direito no Brasil, e isso tem um impacto também nessas, para mim, na produção que sai daqui. Pode ser que tenha mais qualidade na formação jurídica alemã, estadunidense, etc. Pode ser, mas aqui nós temos um manancial fantástico, e eu tenho testemunhado muito isso na área de proteção de dados. Sinceramente, é incrível o que se vê hoje de produção de qualidade de pesquisa. Acho que a Márcia também vai concordar com isso, assim, dessa nova geração que está, na minha ótica, atropelando, né, na sua capacidade de produção e de investigação. Então, eu peguei aqui 3 pontos de conexões, vocês podem achar outros 10, 15, 20 talvez. Né? E o primeiro deles é o das decisões automatizadas. O último que eu mais assim, teria um cuidado, que eu quero me dedicar um pouco mais dogmático, e eu vou gastar mais tempo nele, no final, o terceiro. As decisões automatizadas, por que isso? Porque as decisões automatizadas, a palestra da Márcia acho que casa muito bem, porque tem tudo a ver com inteligência artificial, com o processo decisório sendo delegado por não humano. Nós estamos discutindo a questão de atribuição de personalidade para a inteligência artificial, estamos discutindo projetos de lei, e eu vejo juristas debatendo sobre a responsabilidade civil da inteligência artificial, se deve ser objetiva ou subjetiva, quando eu acho que não tem que ter nenhuma regra sobre isso nesse momento.
Até não entendo a angústia do Brasil de editar um projeto de lei ou uma lei de inteligência artificial tão rapidamente. Eu acho que é só para o slogan ter o slogan de pioneiro. Fomos o pioneiro das urnas eletrônicas, né? O pioneiro disso. Mas, gente, não é. Eu sempre digo, até quanto às urnas eletrônicas, né? Gente, os europeus criaram, a gente usa as urnas deles, e aqui não vai nenhuma desconfiança quanto a elas. Mas o Supremo alemão constitucional, né, ele julgou inconstitucional as urnas em 2009. Né? Eu não tenho até nada contra, eu tenho tudo a favor até das urnas eletrônicas, vou dizer para vocês, mas não é assim uma coisa que nos coloque com tanto orgulho, eu acho, para nos distinguir dos outros. Eles estão defendendo, às vezes, direitos fundamentais do controle dos votos, certo? A Corte Alemã de 2009 decidiu isso, tá? E eu deixo bem claro que o posicionamento é contrário a essas manifestações do presidente, porque nada tem a ver com isso, que eu acho realmente totalmente deslocadas e fora de contexto com relação a isso. Né? Então, decisões automatizadas. Nós temos um artigo na LGPD, que é o artigo 20, tem um artigo do Regulamento Europeu de Proteção de Dados que toca nesse assunto também, mas que gera um possível direito subjetivo e que, eu vou colocar uma palavra que é usada na Europa, e aqui eu vou colocar um pouco mais assim, né, como se diz, uma placativa, ou seja, mais com um rótulo, né, de uma certa explicação do raciocínio da decisão. Artigo 20, parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial e propriedade intelectual. Tá? A propriedade intelectual não está aqui, mas é evidente. Aí papers aparecem já da necessidade eventual do disclosure, da abertura desses raciocínios, e isso nós entramos necessariamente e eventualmente por decisão judicial na abertura de código. Tá? E essa é uma questão. Talvez até já tenham trabalhado, pensado sobre isso aqui. Aqui, ó, esse paper aqui do italiano Guido Noto-Ladiega, né? Against the Dehumanization of Decision Making, contra a desumanização da decisão, né, da tomada de decisões automatizadas. Esse autor encara claramente, eu vou deixar depois esses trabalhos com as professoras, faz uma excelente análise desses problemas, desse disclosure do código-fonte, fazendo inclusive umas categorizações de código-fonte bem interessante, na verdade, do que eles chamam, na verdade, não de código, mas de black box jurídica, black boxes técnica, black boxes, etc. Muito interessante. Acho que essa interface aqui é uma interface entre, enfim, direitos autorais, propriedade intelectual e a nossa LGPD. Essa é do momento. Tem um segundo ponto, que é um ponto mais tradicional que eu encontro na Lei de Direitos Autorais e que está na LGPD e que não é muito da nossa cultura, que é o pseudônimo, certo? No Código Civil, lá nos direitos da personalidade, nós temos o artigo 19, que trata do pseudônimo. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Na Lei de Direitos Autorais tem uma proteção da obra pseudônima. Nós temos no mundo digital de hoje, uma elevação do pseudônimo a uma categoria que pode muito nos auxiliar. Claro, a Lei de Direitos Autorais toca no pseudônimo, na minha ótica, vocês podem me corrigir, muito preocupada com a proteção do autor, que também cria mediante o emprego de um pseudônimo. E há uns tempos atrás, ainda algumas jornadas de direito civil atrás, nós vamos ter uma jornada de direito civil em maio, mas vocês sabem que os professores, advogados, juristas enviam enunciados interpretativos, né, sobre o direito civil, né? E eu enviei um enunciado interpretativo desse artigo 19, dizendo que nós não tínhamos LGPD, né, dizendo que o pseudônimo hoje tem uma função do que se chama de autoproteção de dados. Os alemães chamam isso Selbstdatenschutz.
né? Autoproteção de dados. O professor Rosnagel, na Alemanha, fala muito disso. Por quê? Porque nós utilizamos as pessoas, que cada vez mais devem ser aculturadas da importância de elas preservarem as informações relacionadas a elas, podem utilizar o pseudônimo como um instrumento de se ocultarem em certa medida, para o bem, né? Eu sempre dou o exemplo da aquisição pelo consumidor, por nós, num site de comércio eletrônico, onde eventualmente nós vamos colocar perguntas sobre determinado produto para depois tomar uma decisão de compra. E essas perguntas talvez sejam lidas por outros integrantes daquela plataforma. Por que a gente vai usar a nossa identidade efetiva? Isso é um fake, entre aspas, do bem. Eu vou ter um pseudônimo para entrar num site de comércio eletrônico e realizar minhas compras. Ah, bom, mas no momento que eu concluir a compra, e aqui está a diferença do pseudônimo para o anonimato, a anonimização, né? Alguém tem a informação de quem está por trás daquele pseudônimo. Essa é a característica do pseudônimo, né? Que é diferente do anonimato, que é vedado pela Constituição. Então, isso que está na Lei de Direitos Autorais, que é um instrumento de proteção do direito autoral, ganhou um contorno, e a minha sugestão para as jornadas de direito civil foi justamente essa, a de que o pseudônimo que nós lemos no Código Civil e no direito autoral, ele tem hoje uma outra conotação e um outro significado para o universo digital, que é o da autoproteção de dados da pessoa natural. Na verdade, aqui parafraseando de novo, meu professor de Direito Penal, que nós estávamos falando aqui, o Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, que é um dos melhores professores que eu tive na faculdade, foi nosso paraninfo, ele dizia assim: eu sou um repetidor de Direito Penal. Eu vou dizer o mesmo, na verdade estou repetindo, né, um insight dos alemães mesmo dessa importância da autoproteção de dados. Eu acho que o pseudônimo pode desempenhar esse papel de uma forma bem interessante, né, porque nós temos especialmente na cultura brasileira da exposição da informação, um desprendimento incrível, né? Eu sempre falo e comparo, dizendo aos nossos amigos alemães, né, a gente vai achar um perfil de Facebook ou de Instagram, o que quer que seja, de um alemão, é uma foto a 300 metros de distância que eu nem sei se é aquele meu amigo mesmo, até posso achar que é um fake, né? Ou seja, a autoproteção de dados está na consciência das pessoas, né? E nós temos essa cultura da maior exposição. Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, desses paralelos, né, dogmáticos. Eu comecei a pensar, esse é um ponto que realmente está lá nos direitos autorais, eu sempre li aquilo com uma proteção dada ao nome para a criação da obra, mas que aqui, e a LGBT trata da pseudonimização também, num artigo simples, e até na área de pesquisa dos nossos colegas, o professor Goldinho, a professora Márcia, e até da professora Lívia, né, da área médica ali, das pesquisas, que fala que, né, os dados, eu até tenho aqui, ó, na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderiam ter acesso à base de dados pessoais, e lá depois vai dizer que esses dados, sempre que possível, vão ser anonimizados ou pseudonimizados. E aqui um cuidado, pessoal, né, que tantas vezes, acho que quem foi meu aluno em proteção nas disciplinas da URGS sabe disso, não existe, pelo menos até onde eu conheço, talvez alguém possa me ajudar nisso, pseudo-anonimização. É pseudonimização, que é um pseudônimo, né, e a anonimização. E na anonimização eu não tenho essa vinculação ao autor, é simplesmente desconhecida a paternidade, né, é desconhecida a maternidade, é desconhecida a autoria. Então esse aspecto é interessante, a gente viu muito um instituto que saiu da pseudo-anonimização. E eu digo assim, pseudo-anonimização é uma anonimização mal feita. Então eu estou criticando a anonimização, eu vou chamar de pseudo-anonimização. Ok, isso sim, mas não é uma categoria, né, nem do nosso. E é interessante que, por exemplo, um autor colocou num artigo, ele transcreve LGBT e eu acho que ele digitou a lei, porque não está na LGBT pseudo-anonimização, está pseudonimização. Achei isso num artigo esses dias. Aí uma orientando a minha estava pesquisando sobre esse assunto, vou falar com o autor. Mas me explica, onde é que sai isso? Existe? A gente queria entender. Não existe. E o terceiro ponto é o seguinte: no direito autoral nós temos uma cisão de direitos morais e patrimoniais sobre a obra. Estou certo ou estou errado?
Estou certo. Artigo 22 da lei. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Tá? E aqui sim, talvez algo de perspectiva, mas com muita cautela, e eu só vou noticiar a existência desse debate, que, para mim, no Brasil, eu acho que ainda a gente não tocou, porque a gente está numa fase do Brasil que diz respeito a dados pessoais, e eu vou fazer um paralelo dogmático aqui, dos dados pessoais com esse regime dos direitos autorais. Tá? Nós estamos num momento de quase deslumbramento e de implementação de uma cultura de proteção de dados. Bem na linha do que eu mencionei antes, que a gente está rodando muito em pouco tempo. Né? Eu posso ter um automóvel ano 2000 que eu rodei 2.000 quilômetros, ou posso ter um automóvel ano 2022 que eu já rodei 50.000 quilômetros. Então nós estamos nessa... O automóvel novo está rodando bastante, fazendo muito, está se preocupando muito, a NPD está muito ativa. Então, mas não chegou ainda essa discussão, e eu queria aqui indicar 2 trabalhos. São em alemão, portanto, alguns dizem criptografados, mas um deles é o seguinte, dados como mercadoria negocial, e a possível aplicação, de novo a regra não é minha, eu sou repetidor, a possível aplicação do regime de direitos autorais para os dados pessoais, também os pessoais. Tá? Daten als Handelsware, professor dizendo. E o segundo trabalho, Johanna Jons, primeiro, Universidade de Kiel, uma tese de doutorado 2017. Segundo trabalho, Daten als Leistung, dados como prestação. Uma vertente obrigacional do direito civil, a segunda uma vertente de direito autoral, que Universidade de Bayreuth, 2018, defende uma aplicação eventual do regime de um licenciamento dos dados pessoais. Gente, isso é muito problemático para as nossas bases de estudo de proteção de dados, porque a nossa proteção de dados, né, professora Márcia, ela está atrelada aos direitos da personalidade, está atrelada agora ainda mais a direitos fundamentais. E nós temos um sério problema com relação a isso no que diz respeito à disponibilidade. E isso eu trouxe da Alemanha, porque a Alemanha é o berço da proteção de dados, certo? E nós temos tem mais obras sobre isso. E mesmo na Europa, nos rumos das diretivas europeias, nós vemos às vezes conflitos com iniciativas e diretivas europeias que vão para um lado mais protetivo para a linha do direito fundamental e outras que vão nessa linha que eu estou mencionando aqui, que é a linha da... Qual é o número da liberdade? A quinta de circulação, que estava muito bem colocado do lado direito no primeiro slide da professora Márcia. A proteção de dados, ela lida com o equilíbrio, o termo médio desses 2 valores, proteção da personalidade e fluxo informacional. Eu sempre digo, quem for exclusivamente, mesmo a proteção de dados, for exclusivamente o fundamentalista da proteção a todo custo da pessoa, sem conceder que algum tratamento de dado pessoal exista, nós não vamos adiante. Né, professor Godinho, nós não vamos fazer pesquisa médica, nós não vamos conseguir utilizar dados. Nós já discutimos até a questão de um aspecto conceitual da proteção de dados. Olha, o conceito de dado pessoal indica que é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Eu sempre chamo a atenção desse elemento, alguns talvez já me ouviram aqui mais de uma vez, de que a expressão utilizada é informação relacionada à pessoa e não é a informação da pessoa. E não há propriedade da pessoa sobre a informação. Quando a gente diz assim, aquele lojista, aquele site de comércio eletrônico abusou dos meus dados, a gente está falando num tom coloquial, totalmente aceitável, eu mesmo utilizo. Eu já escrevi isso. Mas lá, assim, numa aula técnica sobre proteção de dados, eu sempre digo para os alunos, olha, não é à toa que a lei diz isso.
e não é a lei só do Brasil, aliás, antes da LGPD, nós temos um decreto 8771 que regulamentou o marketing da internet. Se vocês forem lá, tem o conceito de dado pessoal lá já, bem antes, certo? E as leis europeias são assim, e a nossa LGPD, não à toa, importou essa... É chave esse conceito para compreender, é relacionado à pessoa. E a decisão Censo, tão propalada na área de direitos, do direito da proteção de dados, de 1983, disse isso, em 83. Não são os dados da pessoa, eles são relacionados à pessoa. Por quê? Se eles são relacionados à minha pessoa, eu tenho uma interação social onde outra pessoa também está interagindo comigo e também se relaciona a essa pessoa, e eu sempre dou o exemplo médico. Eu sou paciente, os dados são relacionados ao meu tratamento, mas não são meus dados, porque o médico também tem um interesse e um direito até de armazenar aqueles dados, porque talvez ele pode ser réu de uma ação minha de responsabilidade civil daqui a 2 anos. Ou ele precisa continuar o meu tratamento também. Então, eu não tenho o direito de excluir a outra parte dessa relação. Esse caminho que eu coloquei agora indica que talvez haveria uma porta de abertura para uma flexibilização e uma certa disposição dos dados pessoais para, eu vou colocar bem entre aspas, uma comercialização ou uma cessão. Nós temos que discutir isso, tá? Mas eu quero deixar isso muito claro, especialmente no momento que nós estamos no Brasil, há uma corrente protetiva da personalidade. Mas acho que tem que ter o olho, porque daqui a um pouco isso começa a entrar e a gente precisa refletir já de olho sobre isso. E não são poucas as produções que nós temos no solo europeu. Não são poucas, nesse sentido. Então, não existe propriedade sobre os dados, eles são relacionados à nossa pessoa, mas quanto efetivamente nós vamos estar dispostos, vamos querer, vamos poder até mesmo que queiramos. Esse é sempre um problema dos direitos da personalidade, dos direitos fundamentais, que é a autolimitação que está no Código Civil pela própria pessoa. E tem um outro problema aqui nesse contexto, que é a questão do consentimento. Quem estuda proteção de dados hoje sabe que o consentimento ele é importante, mas não é a única base legal de tratamento de dados pessoais. Pelo contrário, ela é uma das mais dificultosas para tratar os dados pessoais. Mas tem algo que é intrínseco ao consentimento, que é a sua possibilidade de revogação. E isso é algo também complicado no momento em que eu cedo e depois quero exercer o direito de revogar. Então, sobre isso também tem que pensar, é algo que está muito presente. Nós temos, inclusive, na área... Esse é um outro texto de um pesquisador alemão. Tem um texto que fala sobre as doações de dados para pesquisas médicas, e ele se mostra muito cético também com relação a essa questão de quando se faz, olha só, doações de dados para pesquisas médicas. E o Buchner aqui, ele diz, olha, cuidem com isso, porque nós temos alguns fundamentos da proteção de dados que vão colidir com esses anseios de uma circulação. Enfim, essas autoras, a que defende o regime do direito autoral com uma possibilidade de cessão, ela vai dizer assim, olha, gente, esqueçam, o consentimento está em crise, tratam nossos dados pessoais a todo momento, e se a gente pelo menos não tiver uma remuneração, uma contrapartida dos nossos dados, agora utilizando nessa acepção assim, um pouco mais geral, a coisa não funciona. Então, vamos ser reais, porque eles já estão com nossos dados, só eles estão faturando, nós estamos aqui a ver navios. Ambas defendem isso. Uma defende a linha do regime de direito autoral, e a outra é a seguinte, não é direito autoral, mas nós precisamos regulamentar um negócio jurídico, um negócio jurídico de disposição sobre os nossos dados pessoais, de modo, cedemos a nossa imagem,
direitos da personalidade tem exceções, né? Então, que cedamos nossos dados agora, não dessa maneira aí cínica, hipócrita, né? Onde, né, as autoridades de proteção de dados tentam, fazem, né, de conta que fiscalizam, vão de repente analisar o código das decisões automatizadas, da inteligência artificial, mas no final das contas, nós aqui que estamos, né, sustentando com as nossas informações pessoais, preferências, perfis, etc., toda essa economia. Algo assim que eu trago para vocês para darem uma olhada, uma pensada, porque acho que vai ter um desdobramento. Essa vertente está vindo na Europa forte. 28 minutos. Eu encerro por aqui. Queria agradecer demais a vocês todos pela paciência. Eu disse que eu ia parafrasear hoje aqui o professor Humberto Ávila, que ele sempre diz, eu acho muito engraçado. Ele diz assim, ó: falarei alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. Eu acho que eu falei demais. O Ávila diz isso, eu acho muito engraçado. Mas eu falei demais, então vocês não podem nem me aplaudir. Obrigado. Não, tem gente que falou bem mais, então tá tudo tranquilo. Eu me ativo aos 30 minutos, pelo menos. Perfeito. Britânicos ou germânicos. Não passou, deu 20 e poucos. Bom, não se sinta culpado. agora eu acredito que a gente, sem muita demora, pode passar para as perguntas do público. Então, por favor, mãozinhas para cima. Claro, o João Pedro. E depois a gente vê quais outras perguntas. Quer me pregar? Tem um outro microfone funcionando? Tem sim, eu acho. João? Sim. Sim, confirmo. Deixa eu voltar para o lugar. Em primeiro lugar, eu queria só parabenizar pela exposição de ambos, que foi, na verdade, só me trouxe mais questionamentos, assim, e muitas angústias, principalmente essa fala do professor Menck. Eu fiquei muito curioso para ver essa ideia de dados e direito autoral, apesar de que eu não sei alemão, então são problemas, mas enfim. A minha questão é muito ligada com a fala da professora Márcia, que ela falou muito sobre a questão da propriedade intelectual e da questão do direito. Ela está meio tendo que se adaptar à questão que ela propriamente falou do regime sui generis que existe na propriedade intelectual. A minha dúvida, eu queria saber o que os professores entendem, é de que atualmente a gente vê cada vez novas possibilidades de coisas que, entre aspas, necessitam de uma regulamentação, tutela e tudo mais. E muitas vezes, que nem o professor Menck usou agora a questão dos dados, a gente tenta usar institutos já existentes e tentar adaptar esse caso concreto. Só que às vezes são coisas totalmente não colidentes. Por exemplo, a própria questão da inteligência artificial, a ideia de autoria, originalidade, enfim, diversos debates. Só que muitas pessoas, em vez de tentar defender a ideia de que precisamos adaptar o direito autoral, adaptar as patentes, pensam em, não, precisamos de novas formas de regulamentação. E aí eu queria ver o que os senhores entendem sobre se há uma necessidade de mudar os próprios institutos que já temos para novas ideias, novas adaptações, ou criar novas formas de regulamentação. Não sei se eu fui mais ou menos claro. João Pedro, muito obrigada. Eu acho que essa pergunta ela não é uma pergunta fácil, né? Eu acho que a gente não pode ignorar a construção do direito. O direito é algo laborioso, né? A professora Judite Martins Costa tem uma analogia muito bonita, que é um canteiro de obras. E tem uma outra analogia muito interessante, que é a concha, né, que está sempre pronta para receber as novas areias do mar, né? O direito é complexo. E eu acho que, se a gente observa na própria legislação de TI, a nossa, tem muitos institutos ali que podem ser explorados e analisados. Mas é disruptiva a nossa
realidade da inteligência artificial, não resta a menor dúvida. Quando eu penso que eu tenho esse mundo virtual que vale toda essa fortuna, né, e não é à toa, né, e já assim fazendo um bate-bola com o Menck aqui, quando da comercialização de partes do corpo, eu associo muito isso com a proteção de dados, dizia o seguinte: não, é muito melhor vender as partes do corpo, porque a mesma proteção à parte do corpo é dada ao dado. É um direito da personalidade que está protegido pela sua natureza de integrar essa figura que é o ser humano, né? Então a proteção jurídica ela vai se dar pensando como centro de gravitação essa pessoa, né? A gente sabe que tem alguns conceitos do direito que não são naturalísticos. Propriedade é um deles. Pessoa, né, é outro. Não é um conceito naturalístico, é um conceito jurídico, abstrato. Portanto, eu acho que a questão da inteligência artificial ela precisa ser entendida como uma tecnologia que não é nova, mas que tem hoje uma inserção no mercado muito distinta da potencialidade que ela tinha anos atrás. Mas eu acho que ela não pode ser encarada como um competidor dos seres humanos, como se fizesse um paralelo entre o humanismo e a técnica, né? Isso é muito interessante. Agora me foge aqui o nome do autor, que escreveu um volume fantástico, 2 volumes, que a obra foi descoberta no porão da sua casa, que é o que escreveu o conceito de tecnologia. Agora me foge, professora. Eu vou chegar nele, né? E ele, o que ele diz? Ele diz que essa discussão, ele já escreveu isso na década de 1970, que essa discussão de se entender do pós-humanismo, né, do ser humano que não é mais ser humano, porque eu tenho a tecnologia que pode estar num chip integrado ao ser humano e por isso ele vai deixar de ser ser humano. Então, a gente questionaria aqui toda e qualquer tecnologia que tenha uma interação com o ser humano, uma órtese, uma prótese, qualquer forma artificial de interação com o ser humano que a gente vê todos os dias. Então, eu acho que sim, eu acho que a resposta à tua pergunta, pelo menos o que eu conseguiria te responder nesse momento, tendo honestidade intelectual, porque eu acho que eu preciso refletir ainda, é que internacionalmente os órgãos que fazem essa harmonização, a tendência de harmonização, que é a OMC e a OMP, vão precisar, sim, conversar com os Estados-membros, alguma regra supranacional ligada ao direito digital e que envolve a propriedade intelectual vai ter que ser costurada. Por quê? Porque mesmo com essa rede de normas que envolve a proteção de dados, o direito digital, né, na Europa é um modelo, porque a Europa trabalha com um mercado único, né, então o mercado único digital hoje sendo discutido na Comissão Europeia, quais as normas desses diversos países que têm normas tão distintas, que têm raízes jurídicas distintas, common law, civil law, né, com toda uma tradição jurídica distinta. Então, eu acho que a gente não pode ignorar o que a gente já conseguiu construir, mas a gente tem que também ter humildade para conseguir preencher essa concha com outros elementos que possam fazer sentido, como diz Tércio Sampaio, né? Fazer sentido normativo. Eu tenho uma percepção sobre esse assunto, sobre essa pergunta, e é a seguinte: o Ricardo Lorenzetti, ministro da Corte Argentina, não sei se ele não é presidente ainda, né? Ele teve muito tempo aqui na URGS, né, interações, especialmente de novo com a professora Cláudia Marques, que esteve aqui nesse evento.
O Lorenzetti veio muito ao Brasil, honoris causa pela URGS, e eu tive a honra, o privilégio de, em 2003, 2004, traduzir o livro dele, Comércio Eletrônico. E ele defende, no início desse livro, o que ele chama de paradigma da ancoragem, no que diz respeito à inovação e a resposta que o direito deve dar. Ou seja, ele diz assim, nós devemos nos ancorar nos valores que nós temos, os valores, né, humanos, os valores da nossa sociedade, dos institutos jurídicos que nós temos, se ancora nisso. E, no caso concreto, legisla. Diz bem assim, se for necessário. Então, eu preciso me ancorar e, dentro da necessidade, se necessário for, efetivamente, legisla. Nós tivemos no Brasil, acho que a gente pode examinar o Brasil do início dos anos 2000 para cá, no que diz respeito especialmente à tecnologia, e a gente vai verificar que nós tivemos a edição de regras pontuais quando necessário foi. Eu pego, por exemplo, o Código Civil, a comissão do Código de 2002, né, liderada pelo Miguel Reale, e muito importante o Moreira Alves aqui, porque está na parte geral onde se poderia colocar algumas coisas, e teve muita influência também no direito de família. Ele poderia colocar algumas coisas novas, eles optaram por não e deixar para a lei especial as inovações. E aí a gente vai ver, por exemplo, Marco Civil na internet acabou surgindo. Uma pressão política veio o Marco Civil por um fato isolado, que vocês vão lembrar bem daquela espionagem, né, dos dados de chefes de Estado do mundo afora, que mobilizou no Brasil uma iniciativa para acontecer. Mas assim, as reformas que aconteceram no direito penal, no direito processual, o novo CPC, uma que eu participei do documento eletrônico lá em 2001 ainda, e eu acho que nós seguimos um rumo adequado até aqui. A pergunta é a seguinte, a velocidade que nós estamos hoje e o quanto as novidades estão surgindo clamam para que o legislador seja mais efetivo e mais rápido. Eu usei aqui eu manifestei minha opinião aqui sobre a inteligência artificial. Eu sou bem mais conservador. Eu observaria mais, entenderia melhor, e aí pensaria em legislar, que até, pelo que eu estou entendendo da União Europeia, é o rumo que eles estão tomando, de observar mais. Eles não editaram nenhuma regra em nível de União Europeia, eles estão examinando. Então, eu examinaria mais e pensaria muito sempre, que eu acho que é algo que nós temos que fazer um consenso aqui, né? Na ancoragem do Lorenzetti, ou seja, precisamos ancorar nos nossos valores humanos. A professora Marta disse aqui, né? Precisamos viver, o ser humano precisa viver, esquecer o bélico. Eu gostei muito dessa intervenção, né? E quando necessário for. E sem canalizar a cultura também. Eu sempre dou exemplo lá na área do documento eletrônico. Os alemães, por exemplo, em 2001 mudaram todo o Código Civil para colocar o digital e o eletrônico no código e nas leis marginais, porque é uma cultura jurídica nessa área, em todas, eu acho, com muito anseio de segurança jurídica. Então isso também tem que ser visto, né? A particularidade, porque às vezes a gente importa um modelo, aí, isso eu estudei muito documento eletrônico, nós tínhamos toda uma doutrina pronta que já dizia, né, que o conceito de documento que nós temos servia para o digital. Um jurista de São Paulo, Marcassini, excelente nessa área, ele foi lá e analisou assim, olha, a palavra documento tem o docere na raiz dela, que significa transmissão de um fato. A gente vai ver documento em alemão, quando eu vejo a palavra documento em alemão, sabe o que significa um alemão? Físico, tangível. Eles não podem aplicar a palavra documento, que nós já conhecíamos antes do digital, para o digital, porque para eles tem que ser tocado. Então eles vão mudar toda a legislação. Agora, para nós, não. Documento é o que o Marco Cassini disse, o que o Rui Rosado disse, o que o Santorin disse na URGS quando escreveu uma dissertação em 94, que não interessa o meio, porque o documento ele transmite um fato. Então, as culturas, às vezes, tornam a coisa diferente. Na China, eu tive uma vez na ONU, não Citral, um debate, o chinês também disse isso, olha, na minha cultura jurídica, tocar, o documento tem que tocar. Aí eles mudam toda a lei, onde está assinado, onde tem documento, onde tem escrito, porque o escrito é cartáceo, no suporte. Então, dependendo, eu preciso ver qual é a mudança também, qual área, eu diria também isso, né? Qual é a área que a gente quer mudar.
O eleitoral migrou para o digital parcialmente, a gente não vota de casa, eu sempre disse isso, a gente vota presencialmente, né? E assim vai. Cada área tem os seus valores que precisam ser transmitidos para o novo mecanismo que eu vou utilizar. Vou dar o nome do autor, porque por questão de honestidade intelectual é importante. É Álvaro Vieira Pinto. Esse livro, para quem estuda tecnologia, é muito importante, é o conceito da tecnologia. Tem uma história muito bonita com esse autor. Ele era um grande estudioso, escreveu esses 2 volumes e ficou no escritório dele em casa. Ele faleceu, a filha, mexendo nos documentos, achou os manuscritos. E ele foi publicado em 2005. É uma obra-prima. São 2 volumes, volume 1, volume 2. É muito importante que quem trabalha com tecnologia leia essa obra, porque é uma obra sociológica que tem toda uma análise muito avançada com relação ao conceito de tecnologia. Obrigada pela lembrança, Márcia. Eu vou procurar essa obra. Eu queria só aduzir uma reflexão, a reflexão da Márcia, do Fabiano, na pergunta de João Pedro. Eu acho que é essencial a gente pensar assim a natureza do que se quer mudar. E a gente está tratando aqui, nos exemplos dados, de direitos da personalidade, que tem uma estatura de direito fundamental no Brasil. E as pessoas veem com muita naturalidade a seção da imagem, por exemplo, né, para fins publicitários, etc., mas não conseguimos, às vezes, usar matéria-prima para um tratamento médico, um enxerto, alguma coisa, porque tem origem humana, né? E aí tem restrições no Brasil para isso que não se tem em outros países. Então, eu acho que aqui, por uma questão da estatura do direito, que é constitucional, pelo volume expressivo de seres humanos que têm esses direitos, ou seja, todos, né? A tendência é ser fundamental que haja uma disciplina, senão vai ficar numa disciplina arbitrária por parte daquele que for julgador, no caso concreto, porque não vai haver um tratamento, né? E aqui, até um comentário convergente, eu li o professor Reinhard Zimmermann, a propósito dessas modificações no Código Alemão do ano 2001, ele tem exatamente a mesma expressão da professora Judite, que a lei civil não seja um museu, mas um canteiro de obras. É exatamente a palavra que ele usa, né, a expressão que ele usa, a metáfora que ele usa. E eu acho que aqui é uma questão de um canteiro de obras que tem que ser renovado e que tem que ser disciplinado, porque é uma lacuna legislativa que não é intencional, né? É que não se chegou num amadurecimento social capaz de conseguir do nosso legislativo uma disciplina desses temas tão complexos, como são eventualmente, não estou falando aqui da pessoa que tem um rim, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tratamentos com pele, com enxerto, por que isso não se pode comercializar muitas vezes? Me causa um pouco de surpresa que em outros países se tem acesso a tratamentos mais naturais, porque tu pode negociar a matéria-prima humana, e aqui eventualmente não. Então, fica aqui essa minha reflexão. Eu acho que sim, João, que a gente precisa legislar isso, porque se for com base na analogia, na metáfora, eu acho que aqui não é uma omissão casuística, eu acho que é uma omissão intencional, porque o nosso legislador não chegou nessa maturidade ainda. Mas, dada a estatura dos exemplos, né, que a gente vem falando, não tem como fazer se não for por base de lei, na minha compreensão, pelo menos não de uma maneira que alcance o ideal de isonomia para todo mundo, né? Bem, aí temos um rapaz de azul ali, tu levas para ele, né? Oi, boa noite. Meu nome é Bruno, parabéns pela exposição, primeiramente. Meu nome é Bruno, eu advogo na área de propriedade intelectual e a minha pergunta é relacionada à inteligência artificial. A atribuição de direitos morais e patrimoniais para a inteligência artificial
antes de ser uma discussão jurídica, não seria uma discussão ética, no sentido de estarmos atribuindo direitos a robôs? Gostaria de ouvir a opinião dos palestrantes a respeito disso. Como é que é o seu nome? É Bruno. O Bruno. Desculpe, Bruno. Bom, essa é a pergunta, né? Essa pergunta ela é muito importante, né? A gente vai fazer uma escolha, né? A sociedade tem que fazer escolhas. E a questão normativa é muito interessante. Eu me lembro quando eu me deparei na minha tese sobre patenteamento de células-tronco humanas, uma das perguntas era essa, né? Será que aqui não tem uma questão moral? Então, como eu tenho um país que diz, não, eu não vou patentear, por exemplo, armas. Eu não vou patentear invenções que agridam a moral pública. É uma escolha valorativa. E as sociedades têm que fazer as suas escolhas valorativas. E isso vai estar inserido na sua norma. Então, eu acho que essa discussão que a professora Elisiane traz, ela é muito importante. A sociedade precisa discutir esses elementos com a sua complexidade. Precisa trazer a tradição. Eu acho que a tradição jurídica não é pouco 2000 anos, mais de 2000 anos de pensamento, de reflexão, se a gente pensa no direito civil, para responder algumas coisas. E obviamente que a gente tem presilhas na tradição, e que muitas vezes elas vão ter que ser rompidas, né? Mas a gente não pode simplesmente rompê-las assim, por modismo, por introduzir modelos que são estrangeirismos que não fazem sentido na nossa concepção e que podem até parecer bonitos pelo linguajar, né, pela língua estrangeira, que é muito captiva às vezes, né? É uma coisa diferente. E às vezes a gente vai estudar, principalmente o direito civil, e Augusto Teixeira de Freitas já tinha dito, nas consolidações, no esboço, tá? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa amadurecer. Então, eu acho sim que a sociedade precisa discutir, valorizar, do ponto de vista ético e moral, e trazer uma questão jurídica de peso, né? E eu acho que esses elementos, eles se compõem, eles não se substituem, eles se compõem. E eu acho que aqui cabe também a discussão com multidisciplinar. Eu não posso fazer essa discussão só o jurista, ou só o filósofo, ou só o técnico, não. Porque senão a resposta vai ficar incompleta. Eu preciso trazer a complexidade para dentro disso, né? Eu preciso discutir ambivalências, né? Não tenho a resposta do certo ou errado, né? Aqui. Então eu preciso olhar. Veja, no caso da inteligência artificial e a propriedade intelectual, tem coisas fantásticas. Imagina um examinador na área de marcas, patente, indicações geográficas, poder puxar ali, usar algoritmos para ajudar ele a fazer uma busca de estado da arte. Isso já existe e vai ser aprimorado, não resta a menor dúvida. Os 8 anos que o INPI leva para dar resposta para um inventor à sua patente, provavelmente ele vai conseguir fazer isso em 2. Eu estava olhando o site do INPI esses dias, é o INPI digital, né? O presidente da ONU estava aqui para inaugurarem esse novo caminho. Então, eu acho que essas coisas a gente não pode simplesmente dizer tudo é horrível, né? Ou colocar na técnica algo que é sempre algo negativo. Não, tem muita coisa positiva nessa interface, né? Essa pergunta, na verdade, a pergunta é essa, né? Atribuir personalidade jurídica ao robô inteligência artificial ou não? Né? Mas é uma pergunta muito complexa, né? Mas tu não acha que mesmo que a gente pudesse fazer
absolutamente inconcebível, a não ser que a gente Sim. mude toda a teoria base, né, que se alicerça na tal da emanação da personalidade da pessoa humana. É difícil. Hoje, nesse estágio... Mesmo os americanos que foram super pragmáticos com o direito autoral do copyright, né? Não. Eles têm coisas que eles não conseguem resolver hoje, só com copyright. Né? Eu penso sempre no Blade Runner e nos replicantes Nexus 6, na verdade, o Blade Runner na década de 80 para acontecer em 2019. Sim, estava pensando ainda no autor do original, né? Sim, Ridley Scott. Sim, que, não do autor mesmo. O Philip Dick, o autor do roteiro. Do livro. O meu pai, médico, né, o Carlos Menck, ele me passou essa herança desse filme. E o meu pai tem uma frase... Tira até contemporâneo ao filme. Na década de 80, eu era uma criança. Seja... A gente era criança nos anos 70. E o Rodinho conhece o Menck, né, meu pai, ele diz assim, o Menck assim, quantas vezes tu viste Blade Runner? Daí tu diz assim, 10. Ele diz, por que tu não gostou do filme? 10, né? Ele diz 48, acho que tá nas 50. Mas o Blade Runner, né, que eu recebi esse culto ao Blade Runner desde criança com meu pai, na década de 80. E eu acho assim, se chegasse a personalidade do Rutherauer naquele filme, que realmente tem uma autonomia, né? Que o trata o problema da finitude humana, eu acho que isso é muito forte, é fantástico, né? No filme. Mas, e nós analisamos, eu fiz um texto no passado, até em Migalhas, sobre essa questão. Numa nota de rodapé eu coloquei o Blade Runner ao velho. E a conclusão foi de que nesse momento realmente não, né, é difícil. E nós analisamos um texto ali e me fugiu. Eu estava aqui, porque eu estava tentando lembrar, o professor da Universidade de Frankfurt, dizendo, o sistema autopoético da Universidade de Frankfurt é um nome conhecidíssimo do direito civil. E nós analisamos um texto dele, que se debruça longamente sobre a atribuição de personalidade jurídica ao robô, né, inteligência artificial. E mesmo ele, que eu acho que é bastante progressista, e eu vou lembrar esse nome logo, nem que eu procurei aqui no celular, negou isso, né? Então acho que enfim, eu já demonstrei um pouco de conservadorismo, né, nessas temáticas, mas a atribuição de personalidade jurídica nesse momento eu acho complicado. Tem uma solução alemã que está nesse texto que a gente cita também, da atribuição da personalidade que eles têm lá inclusive pro que está no, que é o, agora me fugiu o nome do que está na barriga e ainda não foi construído. Eu ensino isso, porque eu nasci todo. Vocês veem que a falta de... Eu ensino isso em parte de aula. Eu ensino isso em parte de aula de ensino todo semestre. Sim, aulas presenciais. Né? Sim, aula presencial, né? Antigamente. Naquele tempo. Então, assim, depois a gente fundamenta melhor, eu fundamento melhor esse texto, mas a conclusão lá da ausência de maturidade para essa equiparação nesse momento. Não sei se eu queria resgatar procurar o autor aqui um pouco da fala do início, de ontem de manhã, do Drayton e da Ângela, porque a gente começou ali. Eu acabei de ler nesse verão, eu gosto muito de ficção científica, então eu acabei de ler Será que robôs sonham com as ovelhas elétricas, que é da onde surge o Blade Runner, né? E é ali, tipo assim, traz muita lógica do teste de Turing. Quando eu vou conseguir confundir um humano com um robô, é nesse momento em que ou os robôs se tornaram humanos, ou a gente descobre que os humanos nunca deixaram de ser robôs. É essa a lógica. E isso, um pouco, né, o Drayton trouxe na evolução, porque em algum momento nós nos apossamos e nos empossamos desse direito de individualidade, de personalidade, que hoje é tão forte e que parece algo dado como sempre. E não necessariamente foi, isso é do século XVII, XVI. Antes disso, essa lógica de personalidade, de autor, né, de ser o criador, o gênio, e os dois falaram muito disso ontem, era algo que não era óbvio, tanto que não existia, isso foi uma construção. Assim como a construção de tudo que a gente entende como direito é uma construção que é localizada no tempo e no espaço.
uma lógica histórica, uma lógica sociológica, uma lógica econômica que se dá naquele momento. Nesse momento, provavelmente, a gente está num período de transição para muitas coisas, muitas. Eu passei hoje a tarde toda dando aula falando sobre NFT, metaverso, e os meus alunos do mestrado estavam surtando. Que como? Como a gente vai regular? Como assim não dá para executar dentro do metaverso uma busca e apreensão? Eu falei assim, já tentou? Né? Manda um oficial de justiça lá para dentro para ver o que acontece. Vou pagar imposto de renda. Sim. Daí eu falei assim, não, já teve pessoas que tiveram a carteira, que é a carteira de... A condução do oficial de justiça. Condução coercitiva do bote, né? Então, assim, nós estamos num momento de transição e a gente, nesse momento, e eu gosto muito dessa posição da cautela, eu não conheço, então eu observo. Se eu for hoje instituir uma lei para regular metaverso, daqui a um pouco vai ser uma piada, porque provavelmente quem vai fazer não tem noção da técnica. Sem a técnica, eu regulo coisas que não são execuíveis, isso a gente já fez muito. Então, enquanto eu não me aproprio daquilo, regular aquilo... Olha aquele ambiente virtual que surgiu, que se construía, depois surgiu, desapareceu. Teve um ambiente... Second Life. Agora a gente tem o Decentraland, que é ainda um metaverso em blockchain, que é onde a gente mais brinca, né, de que não é possível fazer nada, e é possível, por isso, fazer tudo, né? Então, eu acho que a gente está num momento em que talvez daqui a um tempo a gente, vou brincar, né, a gente descubra que talvez nem a gente tenha o tal do direito da personalidade, que hoje a gente entende que é uma coisa tão óbvia, tão clara. Então, legislar ou dar personalidade para algo que a gente ainda conhece pouco, e para quem é da parte, por exemplo, trabalha com a parte de tecnologia, nós sabemos que hoje nenhum tipo de inteligência artificial pensa. Ela, no máximo, consegue o quê? Com uma infinidade de dados, encontrar padrões. E estabelecer padrões e criar em cima de padrões que existem. Mas a criatividade, que é a ideia de você criar a partir do nada, a gente discute se é possível pelo ser humano, né? Porque é meio difícil a gente pensar... Assim, a gente consegue imaginar alguém criar sem ter tido nenhum passado? É a mesma coisa. Criar, uma inteligência artificial criar sem ter sido alimentada não existe. Ela só cria porque ela tem um banco de dados. E a gente só faz coisas, escreve, porque a gente tem um banco de dados de vida. Então, daqui um pouco, essa é a minha brincadeira. A gente não dá direito de personalidade, né, para um robô. A gente descobre que a gente é uma brincadeira, gente, uma provocação. O autor alemão, o Ginter Toyner. E esse de Migalhas do ano passado, esse local 2020, já 2020, tem um texto dele em alemão, mas eu trabalhei bastante esse texto, que é sujeitos de direitos digitais, e ele se pergunta isso, e a gente faz esse exame. Ele já é cético. Mais perguntas? Se tiver ainda tempo. Isso, opor. Sim, Martina. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, nossa, muito obrigada pelas palestras. Eu fiquei aqui com a minha cabeça pensando em inúmeras coisas enquanto vocês falavam. E eu queria abusar um pouco do conhecimento dos quatro, se vocês me permitem. Eu fiquei muito intrigada com a questão de tratar direitos autorais com relação aos dados pessoais. Porque assim, a professora Kelly, a professora Márcia já me conhece, o professor Milton também conhece o meu trabalho, a professora Clarice, eles também. Eu tratei na minha dissertação os elementos ou requisitos, dependendo de como a pessoa entende, do direito autoral. E ali, o meu maior problema foi a definição do que seria criatividade. E o meu objetivo agora no doutorado é justamente trazer uma definição de criatividade para o direito autoral e aí, assim, tentar definir se é isso que diferencia uma criação de máquina para uma criação de uma pessoa. E aí a gente entra em todas essas questões do banco de dados, né, que nós também somos alimentadas. Eu gosto de usar o exemplo de que nós só sabemos que uma árvore é uma árvore porque alguém nos disse que aquela árvore era uma árvore. Então, eu queria ver um pouco da opinião de vocês sobre essa questão da criatividade e a importância dessa rediscussão da criatividade, porque o professor Fernando Menck tangenciou isso, a professora Márcia também tangenciou isso, a professora Kelly também com certeza,
Então, a opinião de vocês, se possível. Muito obrigada. Quem lançou foi você. Não, comecem por vocês. Quem lançou a ideia foi você. Gente, bom, eu acho que começa pelas nossas extremas organizadoras. Ponta direita e Deus. esquerda. Ponta direita e esquerda do nosso time, nós estamos no comando do ataque aqui. Olha, como é teu nome mesmo? Martina. Martina, eu que não te conhecia, muito prazer, Martina. Trabalhei bastante, em alguma medida isso, eu tenho um livro que é Direito e Arte, em que a gente procura justamente tentar estabelecer, né, um parâmetro mínimo, porque a gente não pode dar um conceito para isso, porque qualquer conceito poderia vir a ser limitante. Né? Tem que haver uma certa abertura. Esse seria um conceito jurídico relativo. Então, relativizado e determinado pelo contexto em que ele é trabalhado. Então, para fins tributários, eu teria uma interpretação eventualmente mais restritiva do que é a criatividade e uma criação autoral. O que eu não teria, por exemplo, numa percepção de liberdade artística, liberdade do criador para criar o que quer que seja. Então, eu acho que é um conceito relativo, não podemos ter um conceito absoluto de criatividade, mas na minha percepção do estado da arte hoje, né, situando então a ciência no momento, evolução, etc., eu hoje trabalho com uma hipótese de criatividade como emanação do espírito humano, né? Então, mesmo que a gente tenha um banco de dados, a gente tem um banco de dados constituído em sociedade, produto da nossa humanidade, da nossa família. Tudo que a gente aprende é a partir de exemplos anteriores. Meu filho agora está entrando na primeira série, ele repete a letra porque alguém ensinou para ele que é uma letra. Quando desenha, quando toca música, quando faz qualquer outra atividade, é baseada em exemplo anterior. Então, mas necessariamente para fins artísticos, e aí nesse contexto autorais, eu acho que teria que ter um exercício de atividade humana dotada de singularidade, né? Então não precisa ser uma peça única, mas ela tem que ter algo que destaca das demais. Na minha percepção, não pode ser um bastantão. Então, por exemplo, assim, aquele dedo nervoso, né, da fotografia, estou fazendo aqui 1000 fotos, isso para mim não é fotografia protegida pelos direitos autorais, porque não teve essa questão da singularidade, do exercício da criatividade. Mas pode ser que eu esteja enganada também, né? Uma vez a Kelly me botou numa sinuca de fazer um debate com uma pessoa que negava os direitos autorais e vamos abrir a criação. Então, o acesso a todo mundo à informação. Então, é uma posição minha, essa ideia de que realmente teria que ser um exercício do ser humano, dotado de alguma singularidade, mas eu sou contra a ideia de botar um conceito fechado nisso. Porque qualquer conceito que fizer vai restringir a inovação, vai inibir a própria criatividade. Porque as pessoas dão início, deflagram processos criativos baseados em experiências anteriores. Então, e é o que hoje é a pergunta de $1 milhão em toda a área dos autorais, que a gente fica falando sobre plágio, inspiração, influência. Então, quais são os limites disso, né? Ontem, a expositora, a Cone Cesário, falou em tendência, né? Então, a gente tem vários conceitos que o direito não trabalha. Eu acho que a gente tem que trabalhar eles. Tem que trabalhar, assim como se trabalha a cópia, a contrafação, quando a gente tem as mercadorias, a gente tem que trabalhar também, então, o conceito de plágio, a gente tem que trabalhar o conceito de inspiração na moda, a gente tem que trabalhar o conceito de tendência e deixa o de criatividade aberto, né? Porque qualquer tendência de disciplinar isso, para mim, poderia resultar na negativa de proteção de uma criação futura. Mas essa é a minha opiniãozinha. Ai, meu Deus, Roxane, não. Eu vou passar o bastão. Posso só contribuir, sim, da criatividade? Isso, por favor. Que prioriza o conceito psicológico, e a criatividade é um processo. Rapidamente, sabe? Em estudos psicológicos, assim, a criatividade é um processo, eu lembrei da fala do professor Menck. Eu pensei na palestra
fazer outras coisas, então envolve emoções, envolve um tempo, e a máquina é instantânea, então essa questão talvez seja interessante abordar. Só isso. Com certeza. Falem mais vocês, sinceramente, mais isso aí do que eu não tenho que falar nesse momento. Vocês têm mais criatividade do que eu. Você pegou exatamente... Eu tenho de criatividade, que isso é que é difícil hoje. Não adianta fugir. Eu vou pegar Elas refletem mais sobre esse assunto. um conceito. Nossos mestrandos, eles pesquisaram. Eu vou pegar o conceito do Jung. O Jung fala que a criatividade ela decorre do trauma. Sem trauma eu não tenho criatividade. Portanto, o que eu digo, o que diferenciaria, mas daí é o conceito da psicologia, e talvez possa ser que precise ir para fora do direito. Mas a minha ideia já está E para a ética, para a estética, mas também lá para a psicologia. Porque buscando Jung, buscando pessoas que falam disso, e falam assim, o que eu diferencio um humano do não humano? O robô ele não passou por traumas, o humano passou. E é isso que faz com que ele, nesse tempo, nessa lógica, pegue aquele banco de dados e ele processa diferente porque ele teve traumas. Mas então o Ruth agora, o Ruth agora passou. É bem possível. O cara está com medo da morte. Exatamente. Por isso que eu digo, esse eu atribuiria a personalidade jurídica. O nome do Ruth Lauer lá era o... não me lembro agora. Essa parte é uma parte complicada. Mas assim, e talvez você precise buscar em outras fontes, sabe, para informar. Porque eu acho que talvez você não chegue no conceito, mas é uma busca inspiracional muito interessante. Você pode limpar muita coisa. Quando a gente vai buscar, por exemplo, a lógica de originalidade, até você conseguir limpar o que é originalidade. Você conseguir, por exemplo, dentro do desenho industrial, limpar a originalidade e a novidade. A novidade, que é do desenho industrial, que é diferente da novidade, que é da patente, que é diferente da novidade, que é do cultivar. Você vai limpando os conceitos. Você não chega a conseguir muitas vezes definir, mas você consegue trazer uma série de contribuições. Na dissertação eu limpei algum modo, né, de originalidade, que foi aí que eu cheguei na problemática da criação. E o meu anteprojeto, justamente quando eu entrei no doutorado, já trata na parte psicológica, também com o processo e com os níveis. E aí a comparação disso com os níveis atingidos pela inteligência artificial. E qual nível seria protegido pelo Estado. Ela tinha resposta à pergunta pra gente. É uma banca tão rica de conhecimento. Mas eu entendo, Eu quero também o está no processo Sim, de... por favor. Eu quero também o pitaco, porque Eu tenho que fazer menção a 3 pessoas para te responder. Um é o professor Ascensão, que eu já queria até fazer uma homenagem aqui, né? A professora Ascensão faleceu recentemente. E ele dizia algo muito interessante no livro dele. Ele dizia, o que é computador ter direito autoral? O que é isso? Né? Então a gente tem que fazer a diferença do direito do autor e o direito autoral. Né? Ele fazia essa distinção muito claramente. Ele dizia, olha, sem dúvida nenhuma a gente não pode ignorar, foi um dos primeiros autores na parte de direito do autor que traz a questão da sociedade da informação para dentro, né, dessa discussão. O segundo autor que eu gostaria de fazer aqui é o Duchamp, né? Quando ele instala lá, né, o vaso sanitário dentro do museu e diz assim, isso é arte. Tá? E quando a gente discute, bom, por que não é arte? Tá? Então é ali no caso do Vitória. Mas essa é uma grande discussão. Quem diz que a declaração está contida na ação, ele declarou arte, o Vitória. Porque eu acho que tu disseste muito bem, né? São conceitos, o direito trabalha com 3 aberturas interessantes. Conceito indeterminado, conceito tipificado, cláusula geral e princípio. Esses 4 elementos, olha, isso é uma bomba. Eu posso fazer um monte de coisa com isso. Tá? Exatamente. Então, o conceito indeterminado, ele é um conceito que justamente, normativamente, eu não posso tipificar. Então, eu vou construir ele numa situação situada, concreta, conjunto com outras normas. Então, bem exatamente o que a Kelly diz, não é?
Por que novidade é diferente no design, é diferente na patente, é diferente no direito autoral, é diferente, vai ser lá na indicação geográfica de alguma forma, por que um espaço tem indicação geográfica e o outro não? Tá? Então são elementos muito interessantes que podem estar tranquilamente normatizados num conceito indeterminado, né? Que ele vai estar sendo costurado normativamente. Então, isso para mim não me angustia do ponto de vista jurídico. E a terceira pessoa que eu gostaria de fazer referência é o filósofo Byung-Chul Han, que disse no livro, né, A Sociedade... Ai, o Goldin me ajuda o nome do cansaço, em que ele diz o seguinte: a diferença da inteligência artificial para o ser humano é que o ser humano tem a capacidade de hesitar. E essa capacidade é humana. É uma capacidade muito sutil, de 1 minuto, em que eu posso hesitar. E se eu posso hesitar, eu posso refletir, eu posso pensar e eu posso voltar atrás. Talvez essa seja uma sutileza muito interessante. Eu sinceramente, nessas horas, eu achei que nós temos que ouvir realmente vocês, não tem muito a contribuir. Mas quando eu pensei assim, a Lisiane tocou muito nessa fronteira do que é criação, isso que eu vejo, né? Essa a pergunta do $1 milhão que a colega mencionou ali, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais atormentam, né, o direito autoral, assim, até onde eu posso ir no trabalho pretérito, na herança que eu recebi, na música, por exemplo, a gente vê, né, plágio de música aqui, mas não, os acordes, isso é uma coisa que eu acho fantástica, assim, um desafio. Bom, se a gente for falar dessa filigrana jurídica de conceito determinado, eu acho também algo que tem que ser um mandamento do legislador que ele coloca ali propositadamente para que a gente defina, nós intérpretes. Mas eu pensei aqui no meu professor, que dizia que era um repetidor de direito penal. Era mesmo? Claro que não, né? O cara tinha uma bagagem, uma experiência incrível. Ele não estava reproduzindo. Ele era singular, né? Ele era singular, né? Ele era uma criação ambulante, aquele cara, assim, né? E veio com aquilo, a cada dia eu e meus colegas de turma a gente repete o que ele dizia, assim, né? De insights fantásticos, um espírito criativo maravilhoso, né? Então, isso é o ser humano, realmente. Achei bem interessante, mas essa questão da possibilidade da contenção do ato. A contenção do ato, né? Que alguns não têm isso, né? Nós, às vezes, não temos, né? Só para finalizar, tem uma outra coisa que é importante, talvez a pergunta que a gente coloca quando a gente quer definir um conceito é para quê? Eu quero definir criatividade, originalidade, para eu definir o que é obra, é o para quê. Foi o que eu falei primeiro, Por que disso? Porque, por exemplo, eu pego, se é para definir mercado, se é para definir... Eu pego, por exemplo, aquela obra do Bibley, ali, que foi a primeira obra negociada na Grizzly de um NFT, que são 5.000 dias, né? Aquilo é original? Aquilo é criativo? Qual é o nível de... Bom, aquilo economicamente teve valor. Será que é isso que define? Então, é o para quê. Talvez o para quê possa auxiliar muito na ideia de eu preciso, qual é a definição, para que eu preciso dela? Pode ser um auxílio. Ou o fim, né, Sim. da composição do Beethoven. Aquilo é ou não, né? Isso, se pudesse fazer uma sugestão para o Dr. Mário, então, da pesquisa de doutorado, eu sugeriria aos autores alemães quando eles trazem o conceito de relativa Rechtsbegriff, um conceito jurídico relativo, que depende, então, para qual é a sua finalidade. É um pouco mais amplo, assim. Considerando isso, a
a gente pode... Eu queria dar uma palavra antes de encerrar. Não pode. É um segundo. Eu sou não contida. Eu sou, historicamente não contida. Não, eu não gostaria de encerrar sem dizer uma palavra em reconhecimento à pessoa sem a qual o evento não teria acontecido e que é assim bastante discreta, né? E que talvez se a gente não mencionasse expressamente hoje ficasse no anonimato, né? Não o pseudônimo, no anonimato. Desculpa o trocadilho infame nesse horário. Mas, assim, queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram na colaboração, na organização do evento, fazendo todo o material, os contatos, etc., né? A Daniela, o João, a Thaís, todos que foram envolvidos nisso, mas um especial agradecimento à pessoa do professor Milton, que foi quem nos procurou, né? Para trazer esse debate do direito com a propriedade intelectual, os outros ramos, essa interdisciplinaridade, com essa preocupação acadêmica, que todos os que participassem fossem doutores, expertos nas respectivas áreas e que trouxessem algo, então, diferenciado para esse nosso primeiro evento, né? Deus queira que consigamos fazer mais, mas queria deixar aqui anotado a gratidão, né, dos organizadores, dos coordenadores e possivelmente também dos que ficaram aqui até o final, porque nos proporcionou uma riqueza de debates muito grande e tudo produto da tua mente criativa. Olha aqui, ó, a criatividade do professor que idealizou, então, esse projeto de trazer essas discussões interdisciplinares em profundidade. Muito obrigada, professor Milton. É que o que eu ia fazer era dar a palavra para o Milton para ele finalizar. Então agora eu não ia se agradecer. Sim. Então agora, feito esse adequado agradecimento, porque eu sou muito direta às vezes, Milton, eu acho que não faz sentido se não for você fechando o evento. Eu confesso que eu fico emocionado. Então, quando eu fico emocionado, me faltam as palavras. Isso é verdadeiro mesmo. Então, nada, absolutamente nada seria possível sem esse espírito de fraternidade que a gente tem. Não seria. Não estaríamos aqui hoje. Ideias não fazem nada. Eu falo isso sempre para todos, alunos, escritório. Ideias, o mundo está cheio. Quem realiza bem quando está em conjunto e em uníssono. E nós estamos com as nossas individualidades, com os nossos jeitos diferentes, mas em uníssono, num propósito, que é trazer mais estudo, mais densidade para a propriedade intelectual, criando essa pedra angular que, com a nossa união, vai reverberar em outros anos. Então, isso só vai acontecer e vai continuar gerando mais densidade se nós continuarmos unidos para frente, pensando nos próximos desafios de trazer mais pessoas para pensar o direito. Vou repetir. Para pensar o direito. E daí pensar a propriedade intelectual dentro do direito. Muito tempo, o professor Men, a professora Márcia sabe disso, o professor Goldin, a professora Lívia, muito tempo se falou de direito da propriedade intelectual. Eu não tenho nada contra essa expressão, mas ela traz consigo uma carga muito pesada, de hermética, de caixinha. Então, para tirar da caixinha, nós temos que fazer uma mudança de perspectiva. E esse evento, esse congresso, é o início disso, né? O brilhantismo de todos os palestrantes nos trouxe essa possibilidade e a participação de todos aqui. Então, a única coisa que eu tenho a fazer é apenas agradecer. Tá? Muito obrigado por nós estarmos juntos e por nós termos realizado isso juntos. Quem está aqui, eu sempre disse que era um momento histórico, é um momento histórico para estarmos juntos, é um momento histórico para nós temos pessoas que acreditam, como a Daniela, a Martina, a Rafaela representando aqui o
o João Pedro, e que acreditam que a gente tem condições de gerar uma massa cinzenta crítica que vai examinar a propriedade intelectual. Então, sem mais delongas, professor Odin, professora Lívia, eu tenho um carinho enorme. A professora Lívia foi quem me colocou na área acadêmica. Graças a ela, que me ajudou a fazer meu projeto de dissertação de mestrado, para ingresso de mestrado, foi a professora Lívia. Ela que é responsável por eu estar aqui hoje. Foi quem me iniciou na área acadêmica do ponto de vista da pós-graduação. Então, eu não preciso falar mais nada a não ser agradecer. Muito obrigado mesmo por estarmos juntos e que possamos produzir mais ainda juntos, né? Então, é isso. Eu só esqueci de agradecer os apoiadores. Ai, agradeço os apoiadores. A gente quer que continue apoiando. Me deram papel aqui. Eu esqueço de olhar para o papel. Então, assim, só já feita a finalização, só agradecendo então, a todos os apoiadores. Primeiramente, então, a Leão Propriedade Intelectual, apoiadora moral e financeira do evento. O Instituto de Direito Empresarial Aplicado, IDEA. O Núcleo de Pesquisas de Direito Comparado e Internacional da URGS. O Centro de Pesquisa e Propriedade Intelectual da URGS. A Escola de Direito da PUC-RS. O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Propriedade Intelectual. A OAB do Rio Grande do Sul. A Faculdade de Direito da URGS, a Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Intelectual, cadê a Jéssica? Sim, a ABAC, e a Escola da Magistratura da Júris. Então, muito obrigada a todos os apoiadores que tornaram isso daqui também, auxiliaram a tornar realidade. E assim, então, encerramos.